Olá, galerinha, bom dia, tudo bem com vocês? Gente, hoje as nossas atividades são de história, aqui no vídeo, tá? Temos o match, e aqui no vídeo vamos ter atividade de história, lá na página 251, sobre o Brasil republicano, né? Nós iniciamos a falar sobre a república no Brasil, né? Que foi o fim da monarquia, quando o nosso amigo Dom Pedro lá saiu do seu poder, né? Encerrou a monarquia de Dom Pedro II. Então, lá na página 251, nós temos algumas leituras a serem realizadas. Na página 250, eu pedi para vocês fazerem uma atividade, né? Sobre o texto. Então, eu vou rever aqui com vocês essa atividade, tá? Na página 250. Leia o texto a seguir que trata do período final da monarquia brasileira e observe as imagens. Em meio à crise institucional, estabelecia-se uma batalha de imagens, enquanto as fotos oficiais apresentam uma situação estável, uma família unida e alheia aos problemas de ordem política. As caricaturas desenham um monarca exaurido e preocupado. Então, no início do texto temos entre parênteses 3 pontinhos, reticências, e no final também temos. Isso significa que esta parte é um trecho de um texto, né? Então, não tem continuação. Tanto no início quanto no final nós temos continuação ainda desse texto, tá? Exaurido significa exausto, né? Cansado, já tá esgotado, né? Então, ali nós temos na imagem A, Dom Pedro II, imperador do Brasil, e a família imperial, né? Tem uma família grande, né? E na segunda charge de Ângelo Agostini, novamente, publicada na Revista Ilustrada em 1887, dele lá bem, ai meu Deus, que canseira, né? Associa cada imagem à sua interpretação. A imagem transmite a sensação de cansaço, exaustão e incapacidade. Qual das imagens está parecendo estar cansado, incapacitado? A imagem transmite a impressão de elegância, união e estabilidade. Qual das imagens apresenta isso? Então, liguem lá. B. Qual das imagens representa a visão dos adversários de Dom Pedro II? E qual delas é a imagem divulgada pelo governo? Converse com seus colegas e seus argumentos. Né? Na imagem B, representa a visão dos adversários de Dom Pedro II, né? Que pretendiam com que ele realmente abdicasse do seu trono, saísse do trono, né? Porque ele já estava desgastado, né? E era essa visão que os seus adversários queriam ver. A imagem de Dom Pedro desgastado, já cansado, com a participação no estar fraco, né? Enfraquecendo. Já na imagem A, né, é uma foto oficial, né? Que naquela época procurava divulgar uma imagem positiva da família de Dom Pedro, né? E não só da família de Dom Pedro, mas da imagem do governo, né? E assim como de muitas famílias tradicionais que buscavam manter uma imagem digna ou perfeita de algo, né? E era isso que os adversários queriam ver, né, de Dom Pedro, tá? Vamos para a página 251. Vamos falar um pouquinho sobre o Brasil republicano, tá bom? O Brasil republicano. Os principais compromissos do governo republicano eram a elaboração de uma nova Constituição para o país e a realização de eleições para o presidente. A primeira Constituição republicana foi aprovada em 1891. Nela foi extinto o poder moderador e foi mantida a separação entre os três poderes da República: o executivo, o legislativo e o judiciário. O presidente da República deveria ser eleito pelo seu voto direto, porém, apenas homens alfabetizados poderiam, maiores, né, de 21 anos, poderiam votar. Então, ainda assim, em meio a toda a situação
que estava ali, tinha-se aquela questão de preconceito, de tal fulano podia votar, mulheres não votavam ainda, escravos não votavam, escravo não, porque já não tinha mais escravos, mas só os homens podiam votar, os maiores de 21 anos, e se fosse alfabetizado, então se fosse um simples empregado não alfabetizado, não votava. Então, ainda existia muito preconceito, né? Então, geralmente, quem fazia era aqueles que escolhia, né, o seu presidente, ou ali, a questão dos judiciários ali, era as classes sociais altas, lá, os médicos, os advogados, os jornalistas, né? O poder moderador é um poder do Estado, né? De Estado. Ele cabendo ter um equilíbrio entre todos os envolvidos ali, né? É uma organização da política, tá? Tem uma pessoa lá, né? Um governador, um primeiro representante, e ele que tem que fazer meio que uma manutenção dessa organização. O poder executivo legislativo é exercido pelas pessoas ali escolhidas, né? Nós temos o poder executivo que é o presidente, então o poder executivo é o presidente, exercido pelo presidente e os seus ministros, né? Ministro da Educação, ministro da Saúde, ministro nananã. O legislativo é pelo Congresso, né? Que é pelos vereadores, deputados, prefeito, né? E o judiciário funcionam, tem que ser todos juntos ali, né? Que é o moderador ali que a prof falou. Então, o executivo ele é para executar as leis elaboradas pelo executivo, pelo legislativo. Então, o executivo, que é o presidente, ele tem que executar as leis que o legislativo propôs, né? Que é os deputados, vereadores, prefeitos, né? Então, vamos lá. O predomínio de São Paulo e Minas Gerais. O período de cerca de 35 anos após a proclamação da República é chamada Primeira República. Nesse período, vigorou a chamada Política do Café com Leite, que consistia em uma aliança entre os estados de São Paulo e Minas Gerais para dominar a política brasileira. Então, o café com leite, a política do café com leite, era o maior produtor de café do Brasil, né, do país. Então, em Minas Gerais, era um grande produtor de café e de laticínios. Então, São Paulo era o maior produtor de café, e Minas Gerais, café e o leite, né? Não era tão somente o café. Por isso, essa aliança entre esses dois estados ficou tão fortalecida, porque a política, a parte econômica, ficou muito conhecida por serem grandes produtores naquele momento, né? Dessa maneira, a dominação política desses estados garantia que o governo federal concedia, né, privilégios. Então, o governo federal concedeu privilégios a esses produtores de café, né? Porque eles meio que impulsionaram a economia durante aquele momento, então tudo ajudava na política. Então, se eles eram fortes na economia, se eram grandes produtores, os políticos iam lá e davam uma bajuladinha, né? Porque isso ajudaria também, né? Ali nós temos a charge de Alfredo Storni, representando o estado de São Paulo, né? Dois caras grandes e fortes, né? De braços cruzados, bem grandão. E ali nós temos Sergipe, né? Um carinha bem pequenininho com um chapéu pedindo uma esmolinha, ó, dá uma esmolinha aí, né? Dá uma ajudinha, né? Porque essa charge explica a predominância do estado de São Paulo e de Minas Gerais na política, né? Na política brasileira durante a Primeira República, certo? Na página 252, nós vamos falar sobre o poder dos coronéis.
Durante a Primeira República, os grandes proprietários rurais, também conhecidos como coronéis, exerciam um forte domínio sobre a política local. Os coronéis controlavam a população, principalmente por meio da violência. Eles mantinham à sua disposição muitos homens armados, chamados jagunços. Esses jagunços perseguiam e intimavam quem não atacasse as ordens dos coronéis. Além disso, os coronéis faziam favores às pessoas mais pobres e também ameaçavam para conseguir sua obediência. Vocês já devem ter assistido alguma novela, algum filme que tenha essa história de jagunço, de coronel, né? Que aquele coronel, aquela pessoa meio que um monarca ainda, monarca entre aspas, por não ter um título de realeza, mas que comandava um território específico, né? Que comandava o território e mandava. E faziam isso muitas das vezes à força, né? Porque queriam se impor. Então, ou mandava matar, porque tal coronel fez isso, tal coronel fez aquilo. Então, intimidavam as pessoas para ter o poder, né? E na maioria das vezes, essas pessoas conseguiam o comando assim, né? Então, num pequeno território, numa pequena cidadezinha, tem um coronel que é respeitado porque ele comanda aquele espaço por meio da violência, por meio de pressão psicológica, por N questões. O voto de cabresto. Com o objetivo de se manterem no poder, os políticos da Primeira República faziam alianças com os coronéis. Nesse período, o voto do Brasil não era secreto. Em razão disso, os eleitores geralmente sofriam pressões para votar nos candidatos indicados pelos coronéis. Esse tipo de prática ficou conhecida como o voto do cabresto. Voto do cabresto. Vocês já viram como colocam os animais para seguirem apenas uma direção, né? Eles colocam o cabresto. Uma peça colocada na cabeça de cavalos, de mulas, para conduzir o animal, para que ele siga aquela direção que a pessoa que está montada em cima dele a leve, a empurre, a impulsione, né? Então, era isso que os coronéis faziam naquele momento. Colocavam uma venda nos eleitores, então, você vai votar nesse fulaninho aqui, porque eu tô mandando. Né? Então, era essa a forma de votar, era essa a lei que era imposta por esses coronéis tão cruéis, porque isso se tornava meio que era algo cruel, né? Então, para eles terem poder, né, em meio às pessoas, os coronéis faziam isso. Pegavam suas regiões lá, aqui essa região vai votar para tal pessoa, essa região vai votar para tal pessoa. E colocavam imposição sobre, né? Então, ali nós temos uma imagem de uma mulher com um vestidinho, olha o que está escrito no vestido dela, soberania. Nós temos o político, que veio com o seu eleitor, né, ali puxando o eleitor, né? E a mulher da charge, que representa a suposta soberania, suposta, porque nem então, do povo, o homem representando o político, né? E atrás dele, conduzindo um personagem humano, e a cabeça desse humano, uma cabeça de burro, né? Que representa o povo. Aqui nós podemos observar que a soberania do povo se perde toda quando a pessoa é insubordinada, ela é subordinada ao domínio de outra pessoa, ao domínio de um coronel que impôs, né, que conduziu esse humano para votar, sendo o voto de cabresto, não de livre e espontânea vontade, né? Por que será que o eleitor foi representado desta maneira, né? Foi representado para simbolizar a sua falta de autonomia, de voz ativa, que não conseguia conduzir as suas próprias vontades, dizer aquilo, né? A sua própria capacidade cognitiva de tomar decisões importantes, né? Então, por isso que ele foi representado dessa maneira, certo? Galera, na página 253 temos uma atividade para ser realizada. Leiam o texto, votando com autonomia, e respondam as perguntas 1, 2 da página 252 e a 253, A e B, pode ser no caderno, tá bom?
Um beijo, boas atividades!